Olá, nessa dica nós vamos dar uma olhada no GIMP, vamos ver como configurá-lo e como melhorar um pouco o seu desempenho em relação ao uso da memória. Eu vou abrir aqui o GIMP e a princípio a gente vê que o GIMP ele abre com janelas separadas. Ele vai agrupar alguns painéis de um lado em uma janela própria e outro de outro lado aqui com uma janela também flutuante. O problema dessas janelas separadas é que acidentalmente a gente pode acabar fechando uma delas e aí um grupo de painéis acaba sendo fechado. E no caso desses que eu fechei, eu tenho alguns painéis que são necessários, como o de camadas, por exemplo, né, que são essenciais aí para a manipulação da imagem. Para reativar essa janela, eu tenho aqui o menu Janelas e em Diálogos de encaixe recentes eu reencontro aquela janela que eu fechei com todos os painéis aí. Mas se você quiser o GIMP em uma única janela para evitar esses painéis flutuantes aí, você pode ativar a opção aqui no menu Janelas, modo de janela única. E aí ele vai agrupar os painéis dentro de uma única janela. Para configurar aqui essa área, esse ambiente, nós podemos expandir os painéis. Se você passar o mouse aqui nessa, não há uma linha aqui dividindo, mas nessa região aqui, o limite do painel, você pode expandir. A princípio, quando ele encaixa os painéis, ele vem dessa forma, cortando aqui alguns campos no painel de opções de ferramenta, e você pode reconfigurar isso aí, expandindo tanto um lado quanto o outro, para deixar isso da forma mais agradável a você. Bom, além de reencaixar os painéis aqui na janela, nós também podemos fazer a edição das preferências. Eu vou mostrar aqui como melhorar o ambiente do GIMP. Então, o GIMP ele pode usar melhor a memória, configurando aqui o número de níveis de desfazer, a quantidade de memória alocada para o desfazer, o famoso Ctrl+C, e também a cache, o cache. Então aqui eu vou colocar 20 níveis de desfazer. Eu vou aumentar aqui a memória para 256, ela estava com 64 MB apenas. E eu vou aumentar aqui o espaço na memória para ele colocar a cache para aproximadamente 2 GB. Aliás, exatamente 2 GB, 2048 MB. E ele vai usar esses 2 GB se for necessário. Caso ele atinja os 2 GB, para ele não sobrecarregar muito a memória, ele vai transferir para o HD, e aí essa transferência para o HD vai tornar o desempenho dele um pouco mais lento. Mas ele vai poder trabalhar só com a RAM com um espaço de 2 GB. Então ele vai trabalhar muito bem aí se eu colocar esses 2 GB. Isso porque eu tenho memória suficiente. Eu tenho 4 GB aqui nessa máquina, então eu posso destinar metade tranquilamente aí para o GIMP. Tamanho máximo para novas imagens, ele já traz aqui um tamanho razoável, 128 MB é um tamanho muito bom. Número de processadores a utilizar, isso depende da quantidade de núcleos no processador. Eu tenho aqui realmente 4 núcleos, eu não tenho como aumentar isso. Mas se isso não estiver configurado de acordo com o seu processador, você pode ajustar aqui para que ele consiga retirar um melhor desempenho do processador. Além disso, tenho aqui em caixa de ferramentas outras configurações interessantes, que é a ativação ou desativação das ferramentas que aparecem aqui nesse painel. Eu posso marcar ou desmarcar esse olho aqui. Desmarquei aqui a ferramenta Zoom, ela desapareceu lá do painel. Remarquei, ela está aqui, ó.
Mas existem algumas ferramentas que eu posso também adicionar, além dessas que vêm aqui por padrão. Eu tenho aqui níveis, por exemplo, ele veio aparecer aqui, e curvas, né? Ativo ela aqui, ela vem para cá. Além de ativar essas ferramentas, eu posso deslocar e reordenar as ferramentas. Então posso passar níveis aqui para outra posição. Tá vendo que ele vai avançando ali, ó. Olha só. Então você pode reorganizar as ferramentas através aqui dessa opção. Normalmente as ferramentas já vêm organizadas aqui por ordem, né? Ela vem aqui as ferramentas de seleção e aí depois as de manipulação, as de pintura, mas é possível também que você reorganize a posição delas. Se você desejar retornar ao modo padrão, basta clicar aqui, ó, restaurar a ordem. Ele restaura, ele retira aquelas ferramentas que foram adicionadas e aí ele recoloca tudo na ordem padrão. Bom, além disso, nós também podemos acidentalmente, isso acontece muito, destacar o painel de dentro do seu grupo. E se isso acontecer, o painel vem para uma janela própria. Eu tirei aqui as opções de ferramentas e acabou gerando uma janela própria. Como isso acontece? Isso acontece acidentalmente. Na maioria das vezes você está pintando aqui e ao arrastar você acaba indo além da área de trabalho aqui da janela e arrasta um painelzinho desse ao arrastar o mouse. E aí vai ficar aqui uma janela flutuando com o painel. Você tenta encaixar essa janela pela barra de título, ela não encaixa. Pela barra de título aqui você arrasta, mas ela não encaixa. E aí pode ser que acidentalmente você feche a janela, né? Arrastei aqui de camadas, né? E acidentalmente eu fechei. Então eu estou aqui sem as opções de ferramenta. Isso é essencial, não ter as opções de ferramenta não vai permitir redimensionar. E eu tirei também a de pincéis, tirei a de camadas. Eu estou sem a visualização aqui das camadas e trabalhar dessa forma é muito complicado. Então eu venho aqui até janelas para recuperar aqueles painéis que eu perdi. Em diálogos de encaixe eu tenho aqui as opções de ferramenta. Quando eu clico aqui com o modo janela única, esse painel ele não volta flutuando na tela, então ele volta para uma posição que no caso aqui foi junto ao grupo onde estão as cores, vetores, mas eu posso recolocá-lo na sua posição aqui. Eu vou ter que retirá-lo. Veja que ele ainda, se eu soltar, ele ainda vai para uma janela própria. E dessa janela eu posso pegar aqui a aba, destaco o painel e aí eu encaixo. Se você encaixar pela aba, ele vai encaixar na sua posição. Caso contrário, né, você vê que pela barra de título, onde eu estou clicando aqui, ó, ele não encaixa. Então o correto é pegar aqui a aba e levá-lo para a sua posição. Da mesma forma, os outros diálogos que eu perdi, os outros painéis que eu perdi, camadas, né? Camadas veio para cá, ele está fora da ordem aqui, é só arrastar, ó. Ele volta para a ordem padrão. Eu perdi também o de pincéis, está aqui pincéis, né? Também voltou para cá, eu trago ele para a posição dele aqui. Pronto. Então tá aí. Essas são as dicas para melhorar o desempenho do GIMP e para fazer algumas correções caso acidentalmente se perca algum desses painéis aqui, tá? E também para colocar o GIMP em modo janela única, né? Você está vendo aqui, eu vou redimensionar a janela e os grupos de painéis estão aí posicionados lado a lado. Ok? Até a próxima.